o processo de venda é um processo de conversa. Deixa o cara comprar. Ficar desesperado para bater a meta não te faz bater a meta. Fazer o trabalho correto, aplicando a metodologia da forma correta, como consequência você bate a meta. No episódio de hoje, a gente vai te ensinar o método de vendas que a gente usa aqui no EAG. Todas as pessoas têm uma dor. E os compradores das empresas e os empresários, todo mundo tem uma dor. Você precisa conhecer o cliente, entender o que ele faz, aonde ele faz, como ele faz, que situação que ele está vivendo. O Spin Selling é um método de vendas que te ensina a construir relacionamento com o seu cliente. E hoje a gente vai te ensinar como utilizar esse método na sua empresa. Presta atenção. Venda é sempre sobre o cliente. Bora, Rogério? Só se for agora. Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG. E eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E esse é o Conversa de CEO. É isso aí. Roda a vinheta. Agora! Vamos falar de Spin Selling? Vamos. Então, primeiro, vamos começar com a pergunta que não quer calar? Vamos. Spin Selling é sobre fazer perguntas, Robertinha. Exatamente. O que é o Spin Selling? Olha só, vamos lá. Eu não sou o maior especialista em Spin Selling, mas tem uma coisa que eu acredito, Roberto, a gente conversa muito sobre isso aqui. Inclusive, foi pauta de conversa no começo, falo de planejamento, de metodologia e tal. Eu acho que a gente tem que ter uma metodologia. Aí eu falo, mas qual é a melhor? Eu também não boto fé que existe uma metodologia melhor do que outra. Existe a metodologia certa para a coisa certa. É igual a ferramenta certa para o parafuso certo, ou o que quer que seja que você vai fazer. Então, Spin Selling é uma metodologia de processo de vendas, né? Quem criou essa metodologia foi um cara chamado Neil Hackham. Falei certinho? É isso? E ele escreveu um livro sobre isso daqui. Então, o foco aqui do Spin Selling é construir relacionamentos de alto valor com o cliente. O ideal do Spin Selling, por que a gente usa como ferramenta? Porque quando você vai vender algum produto, algum serviço que tem um alto valor agregado, é óbvio que o valor nominal desse produto vai ser maior. Então, é aquilo que a gente chama de venda de alto ticket. Esse tipo de venda requer um relacionamento com o cliente, requer uma metodologia um pouco mais aprimorada. É uma técnica. É uma técnica. E o Spin Selling é ideal para fazer isso. Serve para qualquer coisa? Então, serve para muitas coisas, mas não para qualquer coisa. Se você vai vender uma xícara, um produto baratinho, que é decisão aqui, só no córtex frontal, rapidinho e é baratinho, não representa uma perda para o cliente, não vai adiantar você implementar uma metodologia dessas. Não vale a pena o esforço que tu coloca. Não vai ser necessário usar tudo que ele entrega de ferramentas para que você possa levar o teu produto ou o teu serviço para o cliente ideal. Bom, a gente sabe que tu aplicou o Spin Selling aqui no EAG, né? Sim. Qual que foi a tua experiência com o Spin Selling? Cara, sabe que foi legal assim? Porque era um jeito diferente. A primeira experiência que eu quero contar para vocês é que eu vim pro EAG da Luma. E a gente fazia na Luma inconscientemente. A gente usava um método lá. Na Luma os processos demoram tempos, meses para ser vendidos. São processos que tem uma taxa de recolhimento. Para vocês terem ideia, eu tenho um cliente na Luma que faz 16 anos que é cliente. A taxa de recorrência é muito alta e tal. E quando se faz conta para os produtos que ela é 1 milhão por ano. Então, são produtos que são de alto índice, né? É um monte de transação baixinho, mas que gera um valor de pagamento muito alto. Valor então, expressivo. é altíssimo ticket. Então, leva tempo para você fazer essa venda. Então, a gente adotava lá um processo que a gente não tinha dado nome e tal. E aí, quando eu vim pro EAG, a gente adotou o Spin Selling e automaticamente a gente ajustou algumas coisas também na Luma, nas outras empresas, porque é uma metodologia que funciona. Então, qual que é a experiência? A principal delas é uma coisa que me move, né? Minha terapeuta que não me ouça. Lá vem ele. Eu consigo ter uma coisa que ela fala que eu tenho que fugir. Eu consigo ter controle. Vou falar baixinho. Eu consigo controlar o que a gente está fazendo. Eu consigo ter controle sobre a venda. E quizás, às vezes, a gente tem controle sobre o que o cliente vai pensar, sobre o que ele vai falar, sobre qual resposta ele vai dar, porque a metodologia nos permite isso. Legal isso, né, produção? Eu não posso pensar que eu tenho que ter controle de tudo, porque não é possível ter controle de tudo, mas eu amo controlar. Foi a terapeuta dele que diz pra ele. Comandante, se você quer controlar a sua venda, tá aqui, ó, um excelente método aqui para você fazer isso. Então, a gente consegue controlar melhor, Roberto. Não são 1000 maravilhas, não é nem tudo que tem, são flores e tal, é um processo, é árduo, tem que implementar, tem que fazer, tem que treinar.
bastante treino, né? Ele depende de escrever alguns scripts. Nós vamos falar ponto a ponto, né, Vamos, Roberto? depois a gente escrever fala. alguns scripts. Então, dá trabalho essa implementação. Não é um negócio que você faz rapidinho. Requer muita dedicação para fazer. Mas para um produto high disciplina. ticket, Para o produto vale a high pena, ticket... porque a tua taxa de sucesso aumenta. Eu não quero ser liviano, mas não conheço nada melhor para high ticket do que uma metodologia como essa. Tem outros. Então, conta pra gente como é que funciona o spin selling. Então, vamos lá. Eu vou pegar minha colinha aqui, só para não gerar nenhum tipo de confusão. Posso tomar um golinho de café? Posso, produção? Posso deixar? Pode. Não, né? Não, café não. Não, tá, pode tomar café. bebe café. Pode. Eu não tenho controle sobre isso. Sobre o teu café, tu tem controle. Então é o seguinte, ó, o spin selling, a base dele... Inclusive, você sabe que eu preciso ver onde tá isso, Roberto? É o Dieguinho. Dieguinho, ó, se você estiver me ouvindo... Tem um pocketzinho assim, que é um livrinho bem pequitinho, que tem os 4 passos, porque são 4 passos de base para você fazer o spin selling. Nesse pocketzinho tem os 4 pontos separados assim, ó, dá para você andar no bolso, para você relembrar e se você estiver deixando alguma coisa passar, porque isso daqui é igual dirigir. Você começa, você toma todos os cuidados, aí você vai dirigindo e vai ficar automático, né? Eu vi a Sabrina falando hoje mais cedo das inteligências, são 11 se eu não estiver enganado, e uma das inteligências que você aprende é não saber que você sabe, né? Chega um ponto da inteligência que você não sabe que sabe, aí você faz tudo meio automático, que é o processo de dirigir. Você troca de marcha, você pisa na embreagem, você olha no retrovisor, mas você não tá fazendo isso controladamente, você faz automático. Exatamente. O spin selling é a mesma coisa, de tanto fazer, você começa a fazer automático, e às vezes a gente se perde na ordem e tal, e como toda boa metodologia, você tem que seguir. É bom dar uma revisitada. É bom dar uma revisitada. De tempos em tempos. Então é o seguinte, olha, os 4 pontos são, a gente faz uma abertura da negociação, da conversa, é baseado em conversa, né? Então você faz uma abertura da conversa. Nessa conversa, depois que você faz a abertura, você faz uma investigação genuína. Ó, isso daqui foi o que acrescentei. Tem que ser genuíno, tá? Aí você faz uma demonstração da tua capacidade sobre aquele assunto e depois você faz um processo que eles chamam de obtenção de compromisso. Aí depois você faz um compromisso. Tu faz um acordo com a pessoa. Acordo de compra e venda. E aí você vai fazer a oferta e vai vender. Tudo isso verbalmente. E aí o ponto é, né? A gente, dentro dessa conversa, a gente tem que fazer as perguntas certas, né? O que é vender? É fazer a pergunta certa para você dar uma única resposta. E essa única resposta é: eu resolvo a sua dor dessa forma. Pronto, você vai ganhar o cara. Toda pessoa tem uma dor que precisa ser resolvida, independente se é saúde, desejo, não importa. Todas as pessoas têm uma dor. E os compradores das empresas e os empresários, todo mundo tem uma dor. Se você entender a dor genuinamente, fizer um processo de perguntas, entender no cara, se ver no cara, aí tem bastante treino. Cara, se tiver o produto e você explicar direito como esse produto resolve a dor, tá vendido. Tá vendido. Não tem por que não tá vendido. Não tem por que não vender. Você ganha o compromisso com a pessoa. Afinal, a pessoa tem uma dor. Tu tem a solução pra ela, né? Opa, bora lá, né? É isso daí. Então, assim, deixa eu falar só mais um negocinho aqui, né? Pra ficar certo. Então, são os 4 estágios de um processo de vendas. E aí depois, eu não sei nem se você ia perguntar isso, Roberto, mas o spin... É igual a gente fala de tantas coisas, não tem o SWOT, SW... a gente vive no meio de um monte de sigla, né? A gente tem um monte de sigla. O SPIN é mais ou menos a mesma coisa. Cada uma das letrinhas, né? O S, o P, o I, o N, essas letrinhas... Como que chama isso, produção? Quando às vezes é um histograma, tem um nome isso, né? Outro dia o Garu tava gravando comigo, ele falou que eu tinha falado o nome errado, eu aprendi o nome certo e agora eu esqueci. Mas é um processo. Então, o S significa uma coisa, o P significa outra. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Você ia perguntar isso aí, então? Então, eu vou te falar, né? A primeira do S aí é a pergunta de situação. Então, o que está acontecendo agora? Por que a gente está fazendo esse contato? Me explica como as coisas funcionam, né? Então, que dados que você tem? O que você vai conhecer do seu cliente, né? Você precisa conhecer o cliente, entender o que ele faz, aonde ele faz, como ele faz, que situação que ele está vivendo. Por isso que é situação, né? Até para tu poder dar uma solução para ele, né? Em medicina, isso é tipo anamnese? Anamnese. É anamnese que fala? Aí você vai perguntar, mas o que você está sentindo? Por que você me procurou? Me fala. E na sua família? Tem alguém assim? É uma investigação. Você chega na empresa do cara e vai fazer, e aí, me conta, qual que foi o seu último faturamento? Quantos funcionários você tem? Me fala algum problema que você está passando. Jura que aconteceu isso? Tá. Genuíno.
tem que ser genuíno. Vou bater nessa tecla, prometo, até o fim, Roberta, eu vou bater. É importante, Tem que ser genuíno, porque se não for, né? Ó, eu ouvi essa frase, eu só não vou dar o crédito porque eu não lembro quem foi que falou agora, que trouxe a minha... Eu não sei quem é o dono e não tô lembrando quem falou. Mas as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam pra elas. Eu posso dizer que foi o Caio Carneiro que falou isso. E aqui é o cuidado que eu quero que você tenha. O processo de venda é um processo de conversa. Deixa o cara comprar. Não se afobe, não tenha... Eu vi isso num negócio... Eu tenho que contar isso rapidinho, eu prometo, produção, rapidinho, tá? Eu tenho que contar isso. Outro dia eu parei na frente de uma ótica, o cara teve a coragem de sair de dentro da ótica pra perguntar se eu tava... Eu tava com vontade de ver um óculos mesmo. Eu vejo esses seus óculos lindos, eu fico pensando, um dia eu vou comprar óculos lindos desse pra mim. O meu é muito basicão, todo preto. Aí eu tava olhando os óculos na porta da loja, o cara saiu de lá de dentro, cara, numa afobação. E aí, como eu posso te ajudar? Porque você pode pegar óculos redondo tá na moda e não sei o quê. Cara, ele me deu 50 informações por segundo. Eu fiquei tão perdido, tão incomodado. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tava aqui fora dando uma olhada na vitrine. Se eu entrar lá, imagina o que vai acontecer comigo. Ele vai pegar um cabo de vassoura e vai me bater se eu não comprar. Foi a sensação que eu tive na hora. Eu me senti bombardeado, me senti de verdade invadido. Invadido, aham. Era muito melhor se eu fosse entrar. E aí tem as meninas da ótica aqui, não vou fazer propaganda, que são que eu sei que tu tem, de boa. Exatamente. Meu Deus do céu, meu. Ela faz um esforço pra não me vender. Ela é tão boa que eu falo, meu, você faz um baita esforço pra não me vender e acontece. Mas assim, a pessoa sabe exatamente como te abordar. E ela bate papo, ela entende o que você gosta e tal. Aí um dia eu tô ali, fui fazer a barba, na hora que eu voltei, ele aí, voltou lá do passeio, não sei, pô, ela sabia que eu ia fazer um passeio, eu tinha falado, não sei o que e tal. A gente começou a bater papo, eu falei, quer saber, vamos lá dentro lá. Saí com 3 óculos. Eu vou pegar, e aí eu comprei o outro óculos que eu tinha ficado empolgado e tal, e deu certo. Faltou uma observação, um pouco mais de observação dessa pessoa que tu contou do início, esse rapaz, genuíno, né? encontro Exatamente. Com ela. É que aqui, gente, Florianópolis é uma capital do interior, né? É uma ilha, pequeno, gente. É uma ilha. A gente se encontra e tal. Aí já encontrei com ela no almoço, tal, a gente vai fazendo amizade. Mas enfim, pra você ver como as relações são importantes. Quando eu penso em óculos, eu só penso em ir lá e falar com ela especificamente, porque ela me dá a atenção do jeito que eu gosto, na medida e tal, e ela não fica tentando empurrar as coisas e tal, e isso que eu gosto. Então, o genuíno que eu quero dizer, isso tem que ser genuíno. É óbvio que o cara é vendedor, que ele precisa bater a meta, que ele precisa vender e tal, mas você tem que pensar um pouco na consequência, né? Ficar desesperado para bater a meta não te faz bater a meta. Fazer o trabalho correto, aplicando a metodologia da forma correta, sendo genuíno, como consequência você bate a meta. Esse é o ponto. Bater a meta é consequência, né? A venda é consequência. Eu já fiz um desafio aqui na brincadeira. Se eu atender, o que eu atender, eu vendo. Você lembra disso? Aí eu chamei todo mundo, ficaram aqui numa torcida aqui, ó. Eu peguei, às vezes que eu fiz a demonstração, eu vendi com muita paciência, com a técnica aplicada. Não sou melhor do que ninguém. Eu só tive a paciência de seguir o passo a passo e fazer o que tem que ser feito da forma correta. Às vezes segurar essa ansiedade da venda é o mais difícil, né? Tem que segurar. E vender não é só sempre vender na hora. Deixar o cara aceso pra venda faz parte. A gente tem que se habituar que o cara não compra sempre na hora. E alto ticket não é um processo que todas as vezes você vende na hora. Às vezes o cara tá fazendo uma compra de 100 mil reais. Tomar essa decisão dói. Exatamente. Não é tão simples assim. Mesmo resolvendo a dor dele, mesmo resolvendo o problema. E às vezes você vai vender venda de 1 milhão e vende na hora. Acontece, né? Depende do nível, do ponto e tal. Por isso tem que ser genuíno. Por isso que você tem que conversar direito e entender todos os pontos para na hora que você fizer o compromisso, tá ganho. Tá ganho. Empresário, quer aprender num treinamento completo como você vai aumentar as vendas na sua empresa, engajar seu time, fazer gestão de verdade, aprender ferramentas para fazer gestão de verdade? Eu quero te convidar para você conhecer o Programa EAG. O Programa EAG é um método completo que vai entregar o passo a passo de como você vai organizar a sua empresa, engajar seu time, aumentar suas vendas, construir resultados maiores e mais consistentes. Já são mais de 7 mil empresários em mais de 300 segmentos diferentes que investiram com a gente e colheram os resultados do nosso método. Então, eu quero que você se inscreva agora no link da descrição desse vídeo e vem conversar com alguém do meu time para você entender melhor como o EAG vai poder ajudar você. E olha só, EAG tem que fazer. Bom, então o S é de investigação. É o que a gente chama, na tradução do livro, é situação. Situação. Mas é aquele momento que você vai entender toda a situação, você vai investigar.
de forma meio, não sei se é arrogante o nome que você usa, mas de forma meio arrogante, você vai entender com quem que você tá falando. Entrar na mente da pessoa. Vai entrar. Você sabe com quem você tá falando? Você vai responder essa pergunta. Eu sei exatamente. Eu tô falando com essa pessoa que faz isso, que fez aquilo, que a empresa dela começou porque veio do pai. Cara, quanto mais informação você tiver, melhor. Mais maquinado você tá pra mais pronto ganhar. Tu tá, né? Pra ganhar esse compromisso final que você tá buscando aí. E o P? O P é de problema. Continua sendo pergunta, mas aí qual que é o teu objetivo? Do P, eu ia falar que P de pergunta. Gente, tudo é pergunta. Não, ele falou o P é de problema, uma pergunta. Não, o P é de... são os problemas. Mas me conta mais, e aí? E tendo isso tudo que você me contou aqui na empresa, tal, qual que é o problema que você está enfrentando atualmente? Não tanto sobre o cliente, mas sobre a situação que ele está passando. Olha lá, presta atenção, isso que você falou é muito importante. Venda. Ixi, vou entregar esse ouro aqui, ó. Presta Venda atenção. é sempre sobre o cliente. Se você não souber entender que é sobre o cliente, você não vai executar a venda. Quando você fez a venda e não pensou nisso, você fez isso sem querer, mas a venda é sobre o cara. Olha, esses dias o padrinho me contou uma história muito legal, eu não posso contar todo o santo, só um pouquinho do milagre, mas ele estava numa disputa com uma grande empresa e ele era o presidente de uma grande empresa. E aí eles estavam vendendo uma série de 200 e poucos carros para locação. E aí na disputa, empresa grande, muito carro, imagina, 300 carros. Para a diretoria de uma grande multinacional. 2 multinacionais brigando para ver quem ia ganhar. Aí o padrinho teve a oportunidade de entender qual que foi o jogo. Né? Como que ele ganhou o jogo? Ele entendeu melhor quem era o comprador desse processo. O desejo do comprador desse processo era uma marca específica. O padrinho ganhou essa lança. Ele fez toda a contextualização do processo em cima da marca. E a outra empresa fez toda a contextualização em cima de fazer o menor preço por um carro similar. Mas o que o cliente queria... Só o preço sozinho não resolveu, Exatamente. Porque não é sobre o carro, não é sobre a empresa, não é sobre o preço, era sobre o cliente. Era sobre o que ele queria. O cara tinha budget para decidir. Ele não se incomodou de gastar só um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais pelo que ele queria. Mas ele levou o que ele queria. Então, é sempre sobre o cliente. Então, quando a gente tá fazendo essa parte do P, dos problemas, a gente tá entendendo qual que é o problema, o que aflige. O que tá doendo nesse cara? Que tipo de problema que tem? E nesse momento aqui, dica, e aí eu já vou pensando, eu vou ouvindo o problema, vou me concentrando no cliente, não tiro o olho, ó, tô dando um monte de diquinha bacana aqui, gente. Onde dói. É bobeira, é onde dói. Você vai entender o problema do cara, mas essas pequenas dicas vai dar. Se você tiver na tela, faz ele perceber que você tá olhando pra ele. Se você tiver presencial, melhor ainda, né? Se tiver por telefone, chama pelo nome. Chama pelo nome, se compadece da situação. Genuinidade. Tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. E aí você vai conversar, vai entender e tal, e a pessoa vai cada vez mais compartilhar. Se você ganhar esse é o primeiro compromisso que você tem que ganhar. Se você ganhar, a pessoa ela vai falar mais pra você. E aí você faz mais, e ela fala mais e tal. Não pode ser apressado. É P de perguntas sobre onde dói, né? Entende o problema. É o problema, entender o problema. Aí você vai descobrir o problema, mas você tem que entender. Nesse momento, Roberto, eu sempre tô maquinando na minha cabeça. Puta merda, o que eu vou ter ali que vai casar com isso? Que quando eu disser pra ele, vai fazer sentido. Porque que o meu produto atende, eu já tenho certeza. Ó o monstrinho falando aqui dentro. O produto atende, esse cara precisa do que eu vendo, mas como que eu vou fazer? É sobre ele. Como é que eu vou fazer? Eu já pensei, é sobre ele. É ele que tem que entender que essa conexão existe. E aí eu fico ali maquinando. Mas eu tô prestando atenção na pessoa. Eu não deixo cair a peteca e tal. E o cara acaba me contando o que eu quero saber. Mas eu tô mentalizando isso com o cara e tal. E aí o cara me fala e eu entendo o que eu vou responder no final. Eu ainda tô nas perguntas. E tu ainda sente na hora de falar, é isso que eu precisava saber. Isso, porque veio, eu tava prestando atenção. Aí você vai falar, aconteceu uma mágica? Não, eu tava prestando atenção. Eu tava me preparando. Sim. A sorte vai me pegar pronto. Exatamente. Entendeu? Então, esse é o ponto. O I também é pergunta, né? Então, tudo é pergunta, Roberta. Vamos lá, não te convenci disso ainda, né? Não. Tudo é pergunta. É uma teoria, não. É uma metodologia baseada nas perguntas. Então, o S é sobre o tipo de pergunta que você vai fazer. O P é sobre o tipo de pergunta. O I também é sobre o tipo de pergunta. Só que no I,
eu não sei se eu vou falar a palavra certa aqui, mas de implicação, é isso? Né? Implicação. De implicação. Tá até, tem minha colinha, tava escrito. Sim. Implicação. É ir de implicação. O que significa isso? Você vai dar uma cutucadinha lá. Mas aí, me fala, e aí acontece isso na sua empresa? Puta merda, e quando isso acontece, que resultado tem? O que você faz? Então, eu não faço nada. Mas como você não faz nada? E aí, se você não fizer nada... Aí o cara fala... de dedo na ferida. Isso, ir de dedo na ferida. E aí, aqui no EAG, a gente faz de um jeito que a gente vai perguntando, vai explicando, e o cara vai falando e tal. Chega uma hora que ele faz a seguinte afirmação. Se eu fizer isso, eu vou ter prejuízo. É mesmo? E aí, você gosta de ter prejuízo? Não, claro que não. Por que você continua? Aí você vai implicando mais um pouco. Pegou na dor. Aí você faz... não tem ser humano que eu tenha conversado na vida que fala que dar um prejuízo é bom. Porque no fim da linha, gente, vamos ser honestos com a gente mesmo, né? Toda empresa que não faz um trabalho que tem que ser feito, que tá no caos ou que não tá organizada tal, vai implicar em prejuízo. Exato. A conta não vai fechar. O que vai acontecer no final é que a conta não vai fechar. E se a conta não fecha... E se a conta não fecha, não adianta o propósito, não adianta mais nada. Entendeu? Então, esse é o ponto importante. Então, a implicação é... Dedo na ferida. Só quero que vocês tenham responsabilidade. É pra fazer isso exatamente. Pelo processo certo, né? Você vai ter o poder de pôr o dedo na ferida, mas dependendo de como você pôr o dedo na ferida, você afastou o cara de você. É que normalmente, nesse momento aqui, tu põe o dedo na ferida sabendo que tu já tem a solução pra ele. Né? Mas tu, claro, como é sobre ele, como é sobre o cliente... ele que vai ter que falar isso pra você. Ele tem que chegar na mesma conclusão que tu já chegou, porque tu já tem mais informação, né? É isso aí. E aí a gente chega como tu falou, é tudo pergunta, nas perguntas do N de necessidade. Exatamente. Aí, se eu não me engano, o livro fala necessidade de produto, de solução. Necessidade de solução. Então, é a necessidade. E aí, nesse momento, você vai falar... O que você vai entender dele? Qual é a necessidade dele que tem de solução? Sempre perguntando. E se eu resolvesse isso pra você? E se eu dissesse pra você que se você fizer assim, 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 assim e tal, funcionaria? Aí eu falo, seria muito legal. E aí, por que você não faz isso? Ele responde, porque eu não sei. Então, sabia que eu sei? Eu posso te ensinar. Eu posso te ajudar com isso. Olha, eu tenho um treinamento assim, 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 que resolve o seu problema. Aí eu não vou falar, porque normalmente quando vai nesse tipo de coisa, que erro que eu vejo, a pessoa fica falando, você sabia que a minha jaqueta que eu vendo é o couro mais bem hidratado do Brasil? A gente tem a costura mais forte. Nossa, eu nunca vi um botão que aguenta 20 anos. Eu, o meu produto, o meu couro, o que eu fiz, o botão que fica 20 anos. O cara não vai usar a jaqueta por 20 anos. O que interessa para ele se o botão funciona por 20 anos? Aí saiu do cliente, perdeu o compromisso. Agora, quando você fala para ele, o meu produto resolve o seu problema de prejuízo, ou se ele tiver, vamos trabalhar numa hipótese que ele tá falando, cara, eu não consigo formar time e tal. Cara, o produto ajuda você a formar o seu time. Você, o seu, eu resolvo o seu problema. Qual é o benefício do meu produto? Eu não preciso falar. Já deu, já entregou. Eu já tô falando com o cara, eu resolvo o seu problema. Você tá preocupado com o meu produto ou com o seu problema? Qual é o benefício do meu produto? Eu resolvo o seu problema. Eu resolvo o seu problema. Exatamente. E aí, é isso. Eu não preciso ficar falando que o meu produto é o melhor do mundo, que ele foi o melhor que já aconteceu na história da face da Terra e não sei o que e tal. Mas aí a gente tá resolvendo o problema. Bom, então falamos das letras, o que significa o SPIN. E aí, pra finalizar, eu quero te perguntar qual foi o maior aprendizado que tu teve com esse livro ou com o método em si, né? Roberta, a primeira coisa é o seguinte, eu aprendi que metodologia é importante, funciona independente do porquê e pra quê. Esse foi um aprendizado. Me trouxe o lance do hack que eu dei aqui pro comandante. É sempre sobre o cliente. Não tem nada que ficou mais claro pra mim nesse livro que é sempre sobre o cliente. É sempre sobre o cliente. E um pouco de controle sobre algo que é quase que incontrolável, né? O comportamento humano. Dá para ter um pouquinho de controle. E a decisão do outro, né? E a decisão é do outro. Mas com o processo bem aplicado, bem feito, com scripts bem escritos. Produção, um dia a gente pode falar um pouquinho, quando a gente for fazer mais temas consecutivos sobre metodologia de venda e tal, a gente pode falar um pouco de scripts.
E eu falar um pouco da minha visão sobre o que eu acho de scripts e como fazer isso de um jeito um pouco diferente do que eu costumo ver por aí. Legal. Exatamente, script de venda. Bom, então com essa point line do Rogério, né, de que é sempre sobre o cliente, a gente sempre sobre o cliente. Encerra esse Conversa de CEO. Lembrando para vocês que estão nos assistindo, né, avalie a gente no Spotify, se inscreve no canal do YouTube, compartilha esse episódio com seus amigos, com quem trabalha em vendas, né, isso o Spin Selling é uma metodologia, né, focada em vendas, então é um assunto bem interessante. E, gente, comentem. A gente ama os comentários que vocês deixam aqui pra gente, né, Rogério? A gente lê, a gente se diverte, a gente pega muita dica, a gente pega muito assunto pra trazer aqui também. Sem dúvida. Então, galera, obrigada por quem assistiu a gente aqui. Até a próxima. É isso aí, comandante. Até a próxima.